de ir pro Irã, cara? Para o Irã, eu ia para o Líbano, na verdade. Em 2006 houve a guerra do Líbano com Israel, né? O Hezbollah na região sul do Líbano, Mas tu já foi pra lá, né? Tu iria pra lá na intenção de se tornar para um estudar a sheik. religião, Tá. exatamente, né? Eu ia para o seminário no Líbano. Entrou essa questão da guerra e logo, né, em 2007 veio um sheik iraniano ao Brasil e falou: olha, o Irã tem condições melhores para estudar do que no Líbano atual, porque o Líbano é um país de é uma pólvora, pode explodir a qualquer momento, né? Agora o Irã já não tem esse problema. E aí um amigo meu libanês me presenteou com um bilhete de avião e US$ 1.000 e me mandou pro Irã. Conversou com um sheik iraniano Pô, e legal. libanês e arrumou essa oportunidade de eu ir. Quando eu fui, eu não tinha a intenção de ser um líder religioso, mas eu tinha uma condição financeira muito baixa, não tinha condição de fazer faculdade, universidade, não era como tem a facilidade de hoje. E aí eu consultei o meu vô, o espanhol, e falei o que ele achava. Ele falava: olha, se você fica aqui, você vai trabalhar na rua Santa Ifigênia, que é onde eu trabalhava, vai ser um vendedor e sabe Deus até o fim da vida o que você vai ser. Se você vai para fora, você tem a oportunidade de ser único, estudar uma coisa que ninguém estudou e se destacar, né? E como eu já nasci no circo, a atração, conversar, aparecer, eu fazia palhaço no circo, trabalhei no circo do meu avô, eu sou ainda da época da vovó Mafalda, do palhaço Bozo, Aham. dos Trapalhões e tudo mais. Inclusive, você foi banana de pijama, que eu sei. Foi, sabe, né? Ainda fizemos uma fake dos bananas de pijama. Meu avô mandou, na época que os bananas de pijama estavam no auge, meu avô mandou fabricar uma fantasia dos bananas de pijama. E eu apanhei tanto para aprender aquela dancinha dos bananas de pijama com as minhas tia e minha irmã, porque meu avô queria que saísse tudo perfeito, então ele colocava o programa lá na TV, colocava a música e falava: é aquilo que eu quero. E aí foi quando o circo já estava terminando, esses circos pequenos, né? Uma arte que se perdeu, infelizmente. E meu avô falou: é aquilo que eu quero. Então eu chegava no palco, tinha que fazer A dancinha. a dança, dançar igual os bananas de pijama, o B1, B2, Aham. ensaiar de acordo com as falas. E se saísse um erro, não tinha muito perdão, não. O espanhol, ele colocava milho no chão, fazia ficar ajoelhado atrás da porta no milho, até você repensar e se corrigir. Então, o meu avô era muito severo, o espanhol, né? O libanês, ele já era comerciante, ele já era mais tranquilo, mas o espanhol era muito severo. Mas eu tive uma vida, assim, extraordinária, que se pudesse recomeçar, eu faria tudo de novo. Eu vivi no circo, depois eu passo a viver mais com a minha família libanesa, no comércio da rua Santa Ifigênia. Eu vou para o Irã, estudar no Irã. Tenho contato com uma das figuras mais faladas do mundo islâmico xiita no Irã, que é o Sheikh Irabani, que ele era... ele era o adido cultural da embaixada do Irã na Argentina. E aí, em 94, teve uma explosão chamado caso AMIA, né, que explodiram a embaixada de Israel e a AMIA, que era uma associação israelita. O Sheikh Irabani, como estava na embaixada, ele foi acusado de ser o autor desse atentado. E aí faz com que, quando eu chego no Irã, o Sheikh Irabani ele não é visto como um procurado pela Interpol. Ele era visto como supervisor dos alunos da América Latina. Então, quando eu fui para o Irã, eu fiquei subordinado a ele. Mas eu no 94, eu era criança, eu não tinha noção de quem era o Sheikh Irabani. Então, eu estava junto com o homem lá a todo momento, ajudando e tudo. Até que a revista Veja, um jornalista chamado Rodrigo Rangel, faz uma matéria sobre o Sheikh Irabani, chamada Professor Terrorista, e coloca que eu era o braço direito do Sheikh Irabani no Brasil. E na minha primeira viagem para o Brasil, depois de estar 1 ano e meio no Irã, a Polícia Federal baixa na Mesquita do Brás, com uma pasta, foto, tudo, falando: o que você tem contato com ele? Esse homem é procurado pela Interpol, é terrorista e tudo mais. E eu tenho contato assim, né? Eu conheço, mas não sou funcionário dele, nem braço direito dele, né? Fizeram uma matéria meio mentirosa. E aí... Veja? Jamais. Não, eu não podia imaginar que isso partisse da Veja, né? E o nome do jornalista ainda é chamado Rodrigo, com o mesmo nome que o meu. Então, aí foi que fizeram uma matéria que, assim, ela levantou meu nome na mídia, mas como algo negativo. O Islã já tem uma imagem negativa na mídia, né? Então, levantou como algo negativo, como o sheik que é braço direito de um sheik terrorista. E aí eu tive que, na época, me justificar no Brasil, que eu não tinha ligação com ele, e acabei falando para a polícia: olha, o irmão do Sheikh Irabani, que está no... Obrigado. O irmão do Sheikh Irabani, que está em Curitiba,
Ele que é o representante do Sheik Erabani no Brasil, não tem nada a ver com o cara. E esse Sheik Erabani me perde o visto no Brasil depois dessa revelação que eu faço. E o Sheik Erabani me acusou até o último no Irã de eu ser espião americano. Putz. E porque eu tirei o visto do irmão dele no Brasil, que ficava em Curitiba. Ele me acusa até hoje disso daí, né? Entendi. Mas, ô, Rodrigo, não era... quando tu foi pra lá, eu imagino que a língua era uma barreira bem grande, né? O idioma era persa. Eu sou uma pessoa que eu falo muito. Em 6 meses eu já estava falando persa, Ah, é? quase fluente. O persa é um idioma que as letras são a mesma que o idioma árabe. Então eu já fui conhecendo o alfabeto, né? O persa tem 4 letras a mais que o árabe só, né? Que são alguns sons diferentes. Muda na pronúncia e muda na fala. Um árabe não vai entender um persa falando, um iraniano falando. Mas eu aprendi o persa lá, em questão de 6 meses eu já estava falando. Bom, você tinha vantagem de já conhecer o alfabeto, a forma de escrever, né? Me ajudou bastante. Pra mim parece ser a parte mais complicada. Que assim, eu não consigo entender. Pessoas que não estudaram não conseguem, igual o japonês, não conseguem entender nada, né? Não tem nada complicado na vida, basta querer. Né? Basta querer. Né? Se eu tô te mostrando que essa letra aqui é N, e você gravar a forma, tiver memória e gravar a forma, que isso é um N, você vai gravar que é N e o som dela é N, o nome da letra é N. E o do lado é um O, você vai gravar que é um O. Aí você junta o N e o O vira No. Então qualquer idioma que você for trabalhar e quiser estudar, né? Claro que eu acredito que pode ser que tenha que ter um pouquinho de vocação, porque assim como eu acredito que tem a gente que é um cartunista, ou que faça um desenho ali, e eu não tenho esse dom de desenhar nada, tem alguém que tem um dom de memorizar ou falar outros idiomas, dom da fala, dom de pregar, cada um tem, da medicina. Eu, se eu ver um sangue, eu desmaio junto, se eu tiver que socorrer alguém. Então cada um tem um dom para uma coisa.